Papo Político. E o Papo Político de hoje é com ele, o elegância da notícia, Lúcio Sorge. Já deu bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia novamente. Como diz o ouvinte aí, bom dia às mulheres de ouro. Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, bom dia, Juca, e bom dia aos ouvintes do Tribuno da Vila Real. Nossos ouvintes são maravilhosos, Lúcio, já coloca a gente lá em cima, já logo cedo, isso é bom demais. Certo, olha, Lúcio, eu quero começar o Papo Político diferente, eu quero começar com essa participação aqui do nosso ouvinte. Verônica, bom dia. Nayara, bom dia. Francisco Neto, do Rio dos Peixes. Esse vídeo foi um amigo meu que mandou pra mim. Dá uma olhada nisso aí, ó. Tinha que divulgar isso aí. E o vídeo que o amigo dele mandou é justamente o tema do Papo Político do Lúcio Sorge, que é a mortandade de vários peixes ali no Telespires. Parece notícia antiga, né, Lúcio? Mas não, essa é bem nova. Pois é a segunda tragédia ambiental lá no rio Telespires, né? E o seguinte, foi uma tragédia, essa tragédia se repete e ela foi avisada, né? Ela foi avisada que o que deveriam fazer lá na usina hidrelétrica de Sinop não foi feito. E aí o seguinte, pela segunda vez, num espaço de tempo aí pequeno, né, na realidade, centenas de peixes mortos foram encontrados na manhã desta segunda-feira no rio Telespires, né, próximo a Itaúba, né, aproximadamente aí 500 e poucos quilômetros aqui de Cuiabá. E aí a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, avisa que está apurando o episódio, que após denúncias da comunidade, estão investigando lá para saber o que é que aconteceu por meio da regional lá em Sinop. E aí a SEMA ainda informa que além disso, medidas administrativas e técnicas serão tomadas para verificar a motivação da mortandade dos peixes. A SEMA também informa que a Secretaria já solicitou aos responsáveis pelo empreendimento, ao HE, a usina hidrelétrica lá, Sinop, informações que possam levar à solução do impacto ambiental causado no rio Telespires. E aí só lembrando aqui o seguinte, antes da primeira mortandade de peixes lá no rio Telespires, por conta dessa usina hidrelétrica, o Ministério Público avisou que poderia dar problemas. Aliás, não só avisou. O Ministério chegaram a pedir a prisão, né, Lúcio? Não, antes disso, Nayara. O Ministério Público Estadual ofereceu à Secretaria do Estado de Meio Ambiente um levantamento completo, um estudo pormenorizado sobre os impactos ambientais lá no rio Telespires, em função da construção dessa usina hidrelétrica. Mas não adiantou absolutamente nada. A informação que o Ministério Público recebeu, à época da Secretaria do Meio Ambiente, é de que a usina hidrelétrica é que ia oferecer esse estudo. Ou seja, o empreendedor, o dono do empreendimento, que pode causar os impactos ambientais, ele é que ia dizer, olha, isso daqui pode fazer, aquilo ali não pode fazer, sendo que teria que ser aí alguém isento, né? Alguém com mais autonomia do que a usina hidrelétrica, que é responsável pelo empreendimento. E aí, de acordo também aí com as avaliações que foram feitas nos exemplares, o que está se identificando? Que os sedimentos em suspensão na água provocaram a obstrução das brânquias, que é o órgão respiratório dos peixes. E aí é preciso explicar o seguinte, toda a vegetação que seria inundada lá pela usina hidrelétrica de Sinop, ela teria que ser suprimida, teria que ser retirada. E o que é que aconteceu?
os empreendedores retiraram só a metade dessa vegetação. Metade das árvores ficaram lá e foram encobertas pela água. E é isso que está acontecendo agora. Ou seja, o barato que sai caro quando você não faz o serviço barato certo. Que sai muito caro, ou seja, é a segunda tragédia ambiental lá em Sinop, né? Lá no Rio Telespires, né? E aí a informação mais técnica aqui é a seguinte, de que os sedimentos aprisionados na bacia de dissipação da usina hidrelétrica Sinop no Rio Telespires, quando da abertura das comportas, estou falando do primeiro caso, quando da abertura das comportas provocou a morte superior a 13 toneladas de peixes de diversas espécies. E as imagens aí desse vídeo, que você fez referência a ele aqui, no início da nossa conversa, mostra, o portal Gazeta Digital publicou esse vídeo, nós mostramos esse vídeo lá no Notícia de Frente, milhares de peixes mortos às margens do Rio Telespires. E as pessoas que fizeram esses vídeos aí, eles mostram que ao longo de vários trechos do rio foi possível identificar essa mortandade enorme de peixes lá no Rio Telespires por conta que não fizeram o que deveria ser feito. Essa empresa aqui, na primeira tragédia lá, quando foram mortos mais de 13 toneladas de peixes, ela chegou a ser multada pela Secretaria do Meio Ambiente em 50 milhões de reais. É preciso saber o seguinte: pagaram a multa? Eles pagaram essa multa de 50 milhões de reais ou eles estão recorrendo para não pagar a multa? Não teria sido muito mais interessante, não seriam evitadas essas tragédias se tivessem feito o estudo que foi oferecido pelo Ministério Público com uma das maiores autoridades do país? E detalhe, pode-se pensar assim, olha, mas será que não ia ficar caro para o Estado fazer esse estudo? Nada disso. Foi oferecido totalmente de graça. Mas aí a informação é de que os donos lá do empreendimento, da usina hidrelétrica lá de Sinop, que iriam oferecer esse estudo. E aí disseram o seguinte, olha, tirando 50% da vegetação da área que será inundada, resolve o problema. Conversa fiada. A mortandade de peixes continua. Teve a primeira vez a tragédia, de novo a tragédia se repetiu, e aí? Quem é que vai pagar por isso? E aí o seguinte, eu aproveito esse assunto aqui para destacar uma outra denúncia que foi feita por conta aí dessa polêmica cota zero. Foi denunciado o seguinte, de que tem várias usinas hidrelétricas que estão previstas ao longo do Rio Cuiabá, inclusive nas proximidades do Pantanal de Mato Grosso. E aí? Será que vai ter estudo para não voltar a se repetir? Para que não voltem a se repetir tragédias ambientais? É difícil acreditar, Lúcio, porque a gente está vendo quase que a mesma notícia. O quê? Um ano? Tem 1 ano e meio, mais ou menos? Essa questão que aqui, aconteceu no máximo 1 ano, no máximo. Pois é. Eu acredito até que menos de 1 ano. Pois menos de 1 ano. Como que deixa acontecer novamente a mesma coisa? Vamos à participação aqui. Porque não foi feito o que deveria ter sido feito. Toda a vegetação teria que ser retirada para preservar os peixes lá no Rio Telespires. Mas não fizeram isso. E não fizeram por quê? Porque aí é o seguinte, porque aí os donos do empreendimento iriam economizar. Olha aí o prejuízo. Agora é o momento de uma punição bem severa. E esse prejuízo não é só financeiro, não. É uma tragédia ambiental, né? Ou seja, o problema não foi resolvido. Vamos aqui a participação dos ouvintes via WhatsApp. Bom dia, Nayara, bom dia, Verônica, bom dia, Lúcio. O Arislene de Alcântara. A natureza, infelizmente, ela não consegue pedir socorro. Ela dá sinais, dá indício de que algo de errado está acontecendo. Daqui uns dias no Telespires vai parar de morrer peixe, porque não terão mais peixe para morrer. Valeu, obrigado.
Vamos a mais uma participação? Bom dia, Nayara, bom dia. Pois é, né? E a empresa que causou tudo isso, né? Agora investe em marketing social aí, mas o que adianta? Está investindo em marketing social, mas causou todo esse prejuízo ambiental à população, né? Da região de Sinop e de Mato Grosso e do Brasil, né? É uma empresa que não foi séria e agora tenta usar, porque tem dinheiro, né? Desse marketing social para tentar apagar, né? Melhorar a imagem dela, né? Mas a imagem dela vai ser muito difícil melhorar, né? Bom dia, Sandro Rosa. Lúcio. Olha, quero comentar aí a participação do último ouvinte. A usina hidrelétrica lá de Sinop, né? Essa empresa, esses empresários, tem todo o direito, né? Tem todo o direito de fazer o marketing social deles. Agora, o direito que eles não têm é de não fazer o que deveriam ter feito para preservar o meio ambiente. Nesse caso aí, os peixes, né? Isso eles não fizeram, é a denúncia que está sendo colocada. O Ministério Público disse isso da forma mais clara possível. E a informação que tem é o seguinte: eles teriam que ter retirado toda a vegetação da área que seria inundada. E aí a informação é que tiraram só a metade, para economizar. De repente, com essa economia que eles estão fazendo outros tipos de investimentos. E para mídia, né, fazer marketing social é direito de qualquer empresário, de qualquer empresa, de qualquer empreendimento. Agora, o que esse empreendimento não pode fazer é isso daí, né? É promover tragédias e o seguinte, tragédias ambientais que poderiam ser evitadas, não é isso? Mas para ser evitadas, para que essas tragédias fossem evitadas, o empresário, o dono do empreendimento teria que gastar um pouco mais do que ele gastou. Ou seja, ele olha para o bolso dele e a natureza, o meio ambiente que se danem. É desse jeito, Lúcio. As últimas participações para a gente encerrar, porque o secretário de Saúde do Estado já está aqui na redação do Tribuna e daqui a pouco ele entra ao vivo com a gente aqui direto dos estúdios. Bom dia, meninas de ouro. Aqui é o Ronei, do distrito de Aldeia, Rancho Peteleco. Rapaz, e essa tragédia aí, a segunda vez, né? Depois é diretamente pro Lúcio aí. E aí, Lúcio? E ainda tem alguns deputados que vêm querer proibir a nossa pesca, né? Eu sou daqui da beira do Rio Cuiabá. Vem querer proibir a nossa pesca por 5 anos por causa de tragédias dessas aí que os caras aprontam aí, tantas toneladas de peixe morto. E aí o Robson fala, bom dia, cadê os defensores do Cota Zero? Vão fazer alguma coisa agora? Robson Barreto, de Várzea Grande. Porque essa denúncia aí foi feita aí pelos críticos do polêmico projeto Cota Zero, né? Que uma das medidas aí que esse projeto Cota Zero pretendia era acabar definitivamente com a atividade dos pescadores, né? Aqui em Mato Grosso, ou seja, iriam ficar sem ter o que fazer, sem ter uma renda, milhares de pessoas, né? Que dependem diretamente da pesca para manter a família. E aí o problema é o seguinte: ninguém está falando aqui em defender pesca predatória. Não é nada disso. Mas é preciso, por exemplo, esse projeto Cota Zero, ele foi retirado lá da Assembleia. E por uma razão muito simples. Foi retirado porque da forma como estava, ele não tinha condições de ser aprovado, né? Até deputados que fazem parte aí da bancada de sustentação do governo já tinham avisado, olha, do jeito que está, não vai se aprovar. E aí o seguinte, o projeto foi para lá sem a realização de nenhum estudo técnico. Quer dizer, e aí, vai se mexer com a vida, né, de milhares de pessoas, né, famílias que dependem dessa atividade, e aí? Ficando sem amparo nenhum. E aí teve a outra denúncia, essa daí, da construção de usinas hidrelétricas ao longo aí do Rio Cuiabá, próximo do Pantanal. Então é o seguinte, é bom que as autoridades fiquem atentas para que não se corra o risco de repetir tragédias como essa lá do Rio Telespires, que é a segunda vez que ocorre
num prazo bem pequeno de tempo, né? Bem pequeno. Na primeira, agora ainda não se sabe o número de peixes que foram mortos por causa desses problemas lá na usina hidrelétrica. Da primeira vez, 700 toneladas? Foi divulgado um número de 13 toneladas, mas os especialistas dizem o seguinte, que esse número aí era muito pequeno em relação à quantidade lá, né? de peixes que morreram. Não foram só 13 toneladas de peixes. Agora ainda não se possui ainda um levantamento, né? Porque a denúncia surgiu ontem, ainda não se possui um levantamento da quantidade de peixes que morreram lá no Rio Telespires, porque o empreendedor não fez a parte dele, segundo denúncia, segundo já informou o próprio Ministério Público Estadual. Olha, e especialistas da área também. Falou, olha, tinha que retirar toda a vegetação. Não retiraram, deixaram metade das árvores lá. E é esse o problema que está causando aí o problema aí de retirar o ar dos peixes, né? Eles não conseguem respirar e é por isso que eles morrem. Por quê? Segundo o Ministério Público, porque a empresa resolveu economizar. Pois é, Lúcio, o Tribuna vai acompanhar, tá? Toda essa questão, a gente quer informar isso aos nossos ouvintes, a gente espera uma punição desta vez muito mais severa para que a gente não volte a ver essa mesma notícia com cara de notícia antiga. A economia no bolso do empresário, né? No bolso do empresário, está resultando na tragédia ambiental. Lúcio, obrigada pelo papo político de hoje. Ok, bom dia Verônica, Nayara, Juca e bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real. Bom dia, Lúcio, obrigada.